olha a grande delicadeza de Jesus diante dos problemas humanos, também físicos. Já conhecemos que entre os 36 milagres operados por Jesus, registrados nos 4 evangelhos, 24 destes milagres, como no caso de hoje, foram a vantagem de pessoas doentes. Este homem cego, e que enxerga claramente em 2 etapas. Não somos nós que vamos determinar a metodologia de Deus quando se trata de fazer um benefício. E não seria o único caso de uma cura em 2 etapas. Outro dia, Jesus encontrou 10 leprosos. E quando disse para os leprosos, ide na cidade, apresentar-vos às autoridades para poder receber o papelzinho, digamos assim, para você poder continuar vivendo na sociedade, diz o Evangelho que na medida como se aproximavam da cidade, eles perceberam que ficaram curados. A cura que Jesus faz é completa. Jesus quer que todos nós enxerguemos claramente. Não se trata somente com os olhos físicos, mas, sobretudo, enxerguemos claramente aquela que é a manifestação divina na nossa existência. E aqui abrimos um capítulo que se transforma, ao mesmo tempo, num profundo exame de consciência. Por exemplo, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nos sentimos honrados de carregar dentro de nós esta imagem de Deus. Conhecemos todos o catecismo, quando fala, por exemplo, de amar a Deus sobre todas as coisas. Será que isso bate com a realidade? Somos pessoas que têm o nome de cristãos, porque recebemos o batismo. Vivemos com autenticidade a nossa vida cristã, ou às vezes enxergamos um pouquinho assim, mas meio escuro, como no caso do Evangelho de hoje, que o homem chega a dizer, os homens parecem como árvores que andam, ainda não enxergam bem. Por que esta sequência de questionamentos? Porque, meus amigos, o grave risco que cada um de nós pode correr hoje é de, digamos assim, manifestar, de ser cristão, mas assim, boiando, não com uma raiz profunda dentro de nós. Pode acontecer de ficar de boca aberta diante de qualquer sacerdote que anuncia a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, temos, às vezes, a ousadia de trair o nosso credo, frequentando outros lugares onde é manipulada até a palavra de Deus, onde talvez o conhecimento católico que nos diz de não ir é superado pela vontade, pela curiosidade, e assim nasce uma grande confusão mental. Meus amigos, não se pode fingir diante de Deus. Os sinais extraordinários que acompanham a nossa vida, sobretudo a vida sacramental, devem ter uma resposta concreta da parte de nós. Se eu fizesse uma pergunta muito bela, eu tenho certeza que quase todos levantam a mão. Quem de nós é padrinho ou madrinha de alguém? Quase todos, até o padre levanta a mão. Mas se eu perguntasse, estamos dando o devido acompanhamento como padrinhos e madrinhas aos nossos afiliados de batismo ou de crisma? Estamos nos interessando como essas pessoas estão crescendo, olhando na nossa pessoa um modelo, um exemplar de vida cristã? Eis que diante desta pergunta já criamos uma certa distância. Há pessoas que chegam a dizer, padre, perdi até a conta do número de crianças que eu sou o padrinho ou a madrinha. Mas eu continuo perguntando, mas o senhor, a senhora, está dando conta do recado? Está vivendo com autenticidade? Está ensinando e dando o devido acompanhamento? Hoje, esta página do Evangelho se transforma
numa maneira muito profunda, num exame de consciência. E o exame de consciência perturba um pouco a nossa vida íntima, quando as coisas que nós conhecemos e que deveríamos abraçar com fé, às vezes são colocadas de lado. Este homem enxerga claramente, após o milagre de Jesus, Jesus o manda para casa dizendo: não entres no povoado. Mas podemos imaginar que aquele homem não somente entrou no povoado, mas deve ter feito a mais bela propaganda de Jesus, dizendo que acabava de receber esta cura. E, apesar que tantas vezes Jesus quer manter a sua modéstia e diz: olha, não falem para ninguém, mas as notícias circulavam já naquela época, mesmo não tendo celular ou telefone, né? Mas de uma pessoa para outra, todos queriam conhecer este homem extraordinário, que através das suas obras mostrava a sua identidade. Hoje, nós também podemos ser pessoas cegas. Não tanto fisicamente, mas espiritualmente. Temos um patrimônio de cultura, de catequese, de fundamento bíblico, catequético à total nossa disposição. Mas procuramos aprofundar o texto, o conteúdo da nossa doutrina. Se perguntasse por acaso se há alguma família que não tem a Bíblia na sua casa, acho difícil que alguém diga: padre, eu não tenho. É o livro mais conhecido. Dizem os ingleses, o livro best-seller, isto é, o mais vendido, o mais traduzido em centenas de idiomas. Mas digamos a verdade, meus irmãos, sem querer ofender a ninguém, é talvez até o livro menos lido. Enfeita a nossa casa, enfeita um imóvel, mas qual é o tempo que nós dedicamos para conhecer e aprofundar a palavra de Deus? É porque hoje Jesus, diante de tantos sinais gratuitos que nós recebemos através da graça divina, da frequência dos sacramentos, dos dons gratuitos da inteligência, da vontade, da liberdade, das ocasiões que nos apresenta diariamente para fazer aquele bem que nunca nos será tirado, Jesus continua questionando: você está enxergando bem a tua vida de cristã, a tua vida de padre, a tua vida de pessoa consagrada, a tua vida dentro da família? Estamos sempre dando um bom exemplo do que significa carregar dentro de nós a imagem e a semelhança de Deus? Diante destas perguntas, cada um de nós, prezados amigos aqui presentes, prezados telespectadores, não pode ficar indiferente. Jesus aguarda sempre com bom gosto uma resposta, porque nunca é tarde demais para reiniciarmos, para começar de novo, para dizer: Jesus, talvez chegou o momento de colocar uma pedra sobre o meu passado, que talvez não foi dos melhores, e quero partir para uma nova aventura abençoado pela tua presença e pelo marco da tua graça, que orienta também a minha caminhada. Meus irmãos, nós não temos talvez o poder de fazer milagres como Jesus, mas temos o poder de abrir os olhos de tantas outras pessoas, quando vivem no escuro das realidades divinas, quando alguém que entra num caminho sem saída, quando alguém que se torna viciado devido ao problema do álcool, do tóxico, da droga, quando há pessoas que procuram uma aventura fora de casa, quando aquela família é enlutada, quando alguém que tem um doente dentro da sua casa, somos nós, com a nossa postura de cristãos, pessoas capazes de agir ao lado de Jesus. Não é por acaso que o catecismo ensina também as obras de misericórdia espiritual, dar bons conselhos, instruir os menos esclarecidos, confortar os aflitos, corrigir os que erram.
suportar a fraqueza do próximo, perdoar as ofensas, rezar pelos vivos e pelos mortos. É o catecismo. E quanto mais nós conhecemos estas verdades da nossa fé, mais sentiremos dentro de nós a alegria de sermos um instrumento nas mãos de Deus para operar o bem. Somos nós também uma luz para tantos nossos irmãos que precisam de uma orientação, de uma correção, de uma visita, de um sorriso. Como é importante, tantas vezes, dar grande força até aos nossos gestos cotidianos, transformados em gestos de amor para Deus, que nos apresenta, através dos nossos irmãos, a oportunidade de crescermos todos os dias. Meus amigos, aquele cego recuperou a sua vista, começou a enxergar claramente. Hoje nós queremos pedir a Jesus que nos dê o entusiasmo também de agir com Ele para o bem de tantos irmãos. Que sejamos nós também uma luz que orienta, que ilumina, que esclarece. Saibamos, sobretudo, revestirmos-nos desta presença de Deus que deve caracterizar o nosso modo de ser e de agir como autênticos cristãos. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.